Vamos lá resolver questões sobre os dados abertos. Assinale a opção correta a respeito de dados abertos. Os dados abertos são aqueles cujo acesso exige cadastro prévio e aceite de termos de uso restritivos, que proíbem a modificação das informações. Aqueles que exigem cadastro prévio, não exige cadastro prévio, não exige. Está lá disponível, não precisa se cadastrar, não precisa se identificar, não precisa fazer assinatura de termo de uso coisíssima nenhuma. Os dados abertos são aqueles que somente podem ser compartilhados com órgãos governamentais, mediante acordo de confidencialidade, para se evitar o mau uso por terceiro. Não, o dado aberto é para qualquer cidadão, máximo possível. Não é limitado a órgão governamental também. Dados abertos são disponibilizados de forma gratuita, em formatos abertos e legíveis por máquina, podendo ser livremente utilizados, reutilizados e redistribuídos por qualquer pessoa, desde que citada a fonte. Item C tá lindo, 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 né? Dados abertos podem ser publicados em qualquer formato eletrônico, independentemente de estarem protegidos por direitos autorais ou licenças restritivas. Não, licença restritiva, não. E também não é em qualquer formato, né? São formatos abertos ou não proprietários. Para que mantenha o status de abertos, os dados devem ser obrigatoriamente atualizados em tempo real. Não, precisam ser atuais. Mas atual não significa atualização em tempo real. Pode ter uma atualização um pouco anterior, mas que ainda gere valor, que ainda agregue valor. Não precisa ser em tempo real. Os princípios de dados abertos que ele tem que ser atuais. Mas o atual não é necessariamente em tempo real. Então ficamos com a letra C, tá, pessoal? Só algumas ressalvas em relação à letra C, né? Forma gratuita ou a um custo razoável, pode exigir um custo razoável de acesso, né? Por exemplo, tem que ter internet. Então a pessoa tem que pagar a internet ou acessar de alguma forma a internet para ter acesso àquilo. Então não é necessariamente gratuita no todo, tá? Mas normalmente se aceita o gratuita aqui. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Dados abertos são disponibilizados sob uma modalidade de licença que permite sua livre utilização, consumo ou cruzamento por qualquer pessoa e estão sujeitos, no máximo, ao crédito da autoria ou da fonte. Aí é linda, linda, linda definição de dados abertos, né? Licença de livre uso, qualquer pessoa. No máximo, você creditar a autoria, dizer qual a origem daqueles dados, quem foi o autor. Essa é a exigência mínima, exigência máxima, na verdade, que pode ser considerada para os dados abertos. Assinale a opção que apresenta o princípio de dados abertos, em que todos os dados públicos são disponibilizados. Não se limita a documentos, bancos de dados, transcrições e gravações audiovisuais. Então, se são todos os dados, princípio da completude, dados completos, né? Dados acessíveis tem a ver com disponibilidade do máximo público possível. Formato não proprietário, formato aberto, ou seja, você não precisa de software de uso exclusivo de nenhum ente. Processado por máquina, alguma estrutura para que a máquina processe de forma mais rápida. E acesso não discriminatório, você não exigir cadastro, você não exigir identificação para acesso àqueles dados. Os dados devem ser disponibilizados em um formato de arquivo não proprietário, como TXT, CSV e ODS. Exatamente, né, pessoal? Acesso em formato não proprietário ou aberto. Então, TXTzinho ao invés de DocX, né? CSV, ODS, ao invés aí dos XLS da vida, né? Que seria um proprietário de Excel. Então, a ideia é justamente você ampliar o acesso. Se você coloca no formato proprietário, quem não tiver aquela ferramenta para aquele formato não consegue acessar. Então, você fere os princípios dos dados abertos. As três normas fundamentais que compõem o conceito de dados abertos são disponibilidade de acesso, reuso e distribuição e participação universal. Aí é aquela questão decorebinha direta sobre as normas fundamentais. Então, disponibilidade de acesso, né? Permitir reuso e uso desses dados, reuso e distribuição. Disponibilidade de acesso, na verdade, né? Ter disponibilizar esses dados para o máximo de público interessados. Reuso e distribuição para que esse público possa reutilizar. E participação
universal para qualquer pessoa poder utilizar. Lá, FGV, dados abertos são temas crescentes. Ele quer saber as verdadeiras e as falsas, né? E aí, ó, de novo sobre as normas fundamentais. Disponibilidade e acesso. Os dados devem estar disponíveis como um todo e sob um custo não maior que um custo razoável de reprodução. E preferencialmente devem ser baixados, possível de serem baixados pela internet. Os dados devem também estar disponíveis de uma forma conveniente e modificável. Aí, linda, linda, linda a definição de disponibilidade e acesso. Então, com isso aí, a gente já matou o item B e já matou o item D, né? Reuso e redistribuição. Os dados devem ser disponibilizados com termos que autorizem sua reutilização e redistribuição, inclusive permitindo sua integração com outros conjuntos de dados. Lindo, 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 reuso e redistribuição também. Então, a gente mata aqui o item A, mata aqui, né, o item C e já consegue marcar o item E como resposta. Uso ético e seguro. Todos os usuários de dados devem ser devidamente identificados. Aí já viola tudo aqui, né? Além disso, a terceira norma, na verdade, não é uso ético e seguro, é participação universal. Uso pelo máximo de interessados possíveis, sem identificação, sem discriminação. Então aqui é falso. Dados abertos são informações digitais disponibilizadas ao público sem restrições de uso, geralmente sobre formatos acessíveis e licenças que permitam sua livre utilização, redistribuição e modificação. O chamado sistema de 5 estrelas classifica por meio de estrelas o grau de abertura dos dados. O nível de 3 estrelas é caracterizado por sua disponibilidade na internet em qualquer formato? Não. Em formato RDF? Não obrigatoriamente. De maneira estruturada em formato não proprietário? Perfeito. Em formato SparkL? Em formato RDF? Não exige um formato específico. Exige o quê? Um formato não proprietário. Aí só lembrando, aqui na verdade 3 estrelas é cumulativo. Primeira estrela, disponível na internet. Primeira estrela. Segunda estrela, de maneira estruturada. Terceira estrela, formato não proprietário. Então, para ter 3 estrelas, precisa das 3 características. Disponível na internet, maneira estruturada e formato não proprietário. Porque as estrelas é um modelo de maturidade. Ou seja, à medida que você avança nas estrelas, mais abertos, digamos assim, são considerados os dados, né? Sendo que no terceiro nível, que é a terceira estrela, a gente já considera um dado aberto como dado aberto efetivo. Os dados devem ser publicados na forma coletada na fonte, com a mais fina granularidade possível, e não de forma agregada ou transformada, para atender ao princípio de dados abertos, ou seja, na menor granularidade possível, na forma coletada na fonte, sem agregação. O que quer dizer isso, pessoal? Primário. Não foi tratado, não foi processado, não foi organizado, não foi agregado. Dados brutos, fatos primários, registros primários. Essa é a definição que foi trazida aqui nessa questão. Bacaninha? Então, questõezinhas aí sobre dados abertos para consolidar esse conhecimento.